Bom dia, turma. Sei que vocês gostam de viajar para a Europa. Então, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre ela. As características demográficas. No século XVIII, houve um aumento significativo da população europeia, promovida pelo desenvolvimento industrial. As taxas de natalidade quanto as de mortalidade eram elevadas, mantendo estável o crescimento vegetativo, ou seja, não existia muita diferença entre os nascidos e os mortos. Os níveis de mortalidade diminuíram após a Revolução Industrial. Por que após a Revolução Industrial? Porque houve uma melhoria da higiene e do saneamento básico também, avanço da medicina e descoberta de novos medicamentos. O crescimento populacional acarretou grandes transformações espaciais, ou seja, houve uma transformação no cenário do local. Aí eles começaram a urbanizar, isso no século XIX. E nesse mesmo período, a emigração aumentou. Aqui nós temos a pirâmide etária da Europa. Estão lembrados? Que a base são as crianças e os jovens, o corpo são os adultos e o ápice os idosos. Conclusão: hoje a população nos países europeus são formados de adultos e idosos. Sim, se a gente for comparar aos jovens e também às crianças, ou seja, os idosos e adultos acabam ganhando aí em número populacional. Bem, no século XX, outros fatores contribuíram para a diminuição das taxas de natalidade. Quais são esses fatores que contribuíram? As dificuldades para manter um padrão de vida que possibilitasse o acesso à educação, saúde, moradia e lazer, a descoberta da divulgação de métodos contraceptivos e também o ingresso da mulher no mercado de trabalho. No panorama demográfico europeu, ocorreu aí a diminuição da população jovem e aumento do número de idosos, justamente porque hoje nós temos aí acesso às informações, a mulher entrou no mercado de trabalho, então hoje uma família pensa 1000 vezes antes de colocar um filho no mundo. Nesse sentido, a Europa se prepara para enfrentar os desafios do grande número de idosos, como a questão da aposentadoria. A Previdência, que paga aí os idosos, obtém recursos com as contribuições obrigatórias realizadas mensalmente pelos trabalhadores legalmente registrados. Então, eles enfrentam aí essa dificuldade e isso pode persistir por um bom tempo. Vou dar um exemplo aqui. Em 2005, a França tinha uma população aproximada de 16 milhões de idosos, com 65 anos ou mais, e isso representava cerca de 20% da população total. Em 2020, a previsão é de que o número de idosos nesse país ultrapasse a 20 milhões. Vale ressaltar, alunos, que muitos países europeus que já enfrentam déficit previdenciário têm decidido elevar a idade mínima para a aposentadoria, a fim de reduzir os gastos do governo nesse setor. Entretanto, medidas como essa normalmente desagradam a população, resultando em manifestações e revoltas. Em 2019, o Brasil também discutia a proposta de reforma da Previdência Social, que previa, entre outras medidas, estabelecer uma idade mínima de aposentadoria, ou seja, 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens, a ser elevada de 4 em 4 anos a partir de 2024, levando em conta cálculos previdenciários, ou seja, idade mais tempo de serviço. As propostas também geraram polêmicas, já que a população passaria a se aposentar cada vez mais tarde. Se a população acaba sendo uma população idosa, a maior parte, e também de adultos e poucos jovens e poucas crianças, futuramente quem vai elevar a parte econômica do país? Por isso que é um caso a se pensar.